Olá, meus irmãos. Espero que a graça do Senhor Jesus esteja com você, onde você estiver, te abençoando e trazendo a paz. Nós estamos aqui em nossa igreja estudando na Escola Bíblica Dominical as bem-aventuranças, conforme narrado em Mateus capítulo 5. E o meu estudo de hoje será a respeito de bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Os teólogos entendem que o Sermão da Montanha é uma constituição do reino de Deus, onde Cristo apresenta quem são e como vivem os cidadãos do reino de Deus. Nesse sentido, as bem-aventuranças são inspiração para viver, não nos moldes deste mundo, mas de uma forma onde a gente possa viver de acordo com os princípios do reino de Deus. Não nos moldes desse mundo competitivo, nos moldes desse mundo competitivo onde quem chora mais, quem pode mais chora menos, ou de uma forma a expressar os valores do reino, que são frontalmente opostos aos valores que este mundo propaga. Então a palavra bem-aventurado, ela no grego makarios, ela significa feliz, abençoado. Felizes são os pobres de espíritos que choram, os perseguidos, os mansos, porque já no tempo presente eles desfrutam da realidade do reino e um dia, quando todas essas coisas estiverem concretizadas, então na plenitude de Deus, todos esses que hoje choram, que são mansos, que são perseguidos, um dia todos terão a realidade total desse reino concretizada, quando Jesus nos promete o consolo e quando o apóstolo João diz que Deus enxugará toda a lágrima dos nossos olhos, como ele falou em Apocalipse 21. Bem, Mateus 5,4 diz o seguinte: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E há na maioria dos intérpretes a tendência em dizer que bem-aventurados os que choram, aqueles que se sentem incomodados com os seus próprios erros, se sentem incomodados a ponto de se quebrantarem e experimentarem um profundo arrependimento. Não é novidade para nós que, de fato, o arrependimento traz consigo um forte apelo à tristeza. Mas não é essa tristeza carregada de dor. A tristeza que o arrependimento nos traz, ela nos leva à alegria quando entendemos a nossa miséria e nos dispomos e nos colocamos dispostos a mudar a nossa vida. Essa tristeza inicial, ela acaba trazendo uma alegria para a nossa vida. Dias atrás eu preguei aqui em nossa comunidade uma palavra e no final da mensagem eu fiz um apelo a que as pessoas que se sentiram tocadas pela palavra de Deus pudessem vir à frente e eu observei que algumas dessas pessoas estavam chorando, todas elas entristecidas, tocadas que foram pela palavra de Deus. E esses, a gente pode dizer, que estavam obviamente chorando um choro do arrependimento, um choro de decisão de mudança de vida, um choro que conduz a uma transformação. E de fato podemos dizer que esses são bem-aventurados, felizes apesar das suas tristezas. Salmo 51, escrito por Davi, ele é um exemplo muito típico a respeito de um arrependimento que traz consigo uma tristeza, mas que leva a uma mudança de vida. Quando a gente lê esse salmo, a gente percebe um coração moído pela tristeza, mas também um coração disposto a mudar o seu relacionamento com Deus. Mas para mim é muito difícil acreditar que a tristeza pelos próprios pecados fosse o único pensamento de Jesus quando ele falou essas palavras no Sermão da Montanha. Porque nas narrativas bíblicas, nas quais a palavra de Deus nos diz que Jesus chorou, nenhuma delas foi por tristeza de seus próprios pecados. Obviamente, sabemos que Jesus viveu uma vida digna, sem pecado.
E o choro de Jesus teve outros motivos. Primeiramente, Jesus chorou na presença ante Jerusalém, quando profetizou o futuro daquela cidade, daquelas pessoas, e ele chorou porque viu, e isso está narrado em Lucas 19, 41. Jesus chorou também em frente ao túmulo de Lázaro, quando ele percebeu a tristeza que a morte ela nos traz no meio do nosso ambiente. Jesus chorou, então, ao ver a tristeza que a morte causa ao seu redor. O texto das bem-aventuranças começa dizendo que havia uma multidão que seguia Jesus. Mateus capítulo 5 diz isso aí. Uma multidão sofrida, uma multidão que não tinha pastor, uma multidão cercada de enfermidades e uma multidão cheia de fome. Assim eu creio que os que choram não são apenas aqueles que são entristecidos pelos seus próprios pecados, mas também aqueles que são entristecidos pelas circunstâncias da vida. Essas eram as pessoas para quem Jesus estava falando, e acho que essas são as pessoas também que Jesus fala quando essa palavra toca no coração das pessoas. Não é novidade para ninguém que nesse exato momento há muita tristeza no mundo todo, muita desesperança, muita incerteza. Quem pode dizer como vai ser o dia de amanhã? Quem pode imaginar o que vai acontecer conosco daqui a uma semana? Parece que a vida, como a gente conhecia, ela nos foi tirada e de repente tudo está de ponta cabeça, tudo mudou. Da noite para o dia, o caos foi instalado. Muitos estão chorando e muitos ainda vão chorar por essa mal que a gente nem enxerga, que é o coronavírus, e deixou o mundo inteiro de cabeça para baixo. E milhões de pessoas estão esperando um remédio salvador, que traga de volta a vida como ela era até um mês atrás, até 15 dias atrás. Como é difícil olhar para todo esse choro e dizer, felizes os que choram. É muito difícil racionalmente, humanamente, a gente pensar no que está acontecendo no mundo e ver o choro das pessoas, ver o choro daqueles que estão na Itália, ver o choro daqueles que estão na China e dizer, felizes os que choram. Talvez seja porque esta palavra não sirva para todos, mas somente para aqueles que estão dispostos a ouvir a voz de Jesus falando, felizes vocês que choram, pois esperam o meu consolo. Felizes vocês que dependem do meu consolo. Felizes vocês que precisam do meu consolo, pois eu os consolarei. É muito interessante perceber que na nossa língua portuguesa, assim como na língua grega, essa palavra que foi traduzida para nós como serão consolados, o verbo está na voz passiva, tanto no português como no grego. Ou seja, os que choram, o sujeito da frase, da ação, os que choram, eles não realizam a ação, mas essa ação é realizada na vida deles por outra pessoa, ou seja, eles sofrem a ação, dependem de um consolo, de algo que os motive, depende do outro, de ação de outro, que obviamente na palavra de Mateus, o caso outro é Deus. Mas interessante ainda é conhecer a palavra grega que foi traduzida como serão consolados. A palavra parakletesontai, palavra grega, que talvez você já tenha ouvido que um dos nomes do Espírito Santo é Paráclitos, Consolador. Então é muito interessante que essa palavra serão consolados, ela está ligada a um dos nomes do Espírito Santo, o nosso Consolador. E essa palavra Paráclitos, Consolador, traduzida na Bíblia como uma das características do Espírito Santo, ela significa muito mais que simplesmente um consolo.
ela traz em si a ideia de um confortador e também de um ajudador. Deus não somente nos consola na hora da tristeza, Deus também nos ajuda, Deus também nos conforta. Então, meu irmão, você que está aí vivendo juntamente com toda a humanidade esse momento difícil e estranho, não deixe se levar pelo espírito do mundo que não tem esperança. Saiba que esta momentânea provação trará para você um tempo de glória quando o Senhor se manifestar, como Paulo falou em 2 Coríntios 4,17. Confie no Senhor, meu irmão, pois Ele é bom, uma fortaleza no dia da angústia e conhece aqueles que nele confiam, como escreveu o profeta Naum no capítulo 1, versículo 7. Espere no Senhor, Ele é o teu Salvador, o teu Deus, pois o Senhor se agrada daqueles que esperam no seu amor leal. Então, meu irmão, eu tenho certeza que Deus trará o consolo a todos nós que o amamos. Enquanto isso, uma palavra do meu coração para o seu coração: não desperdice o seu sofrimento. Saiba que o sofrimento muda prioridades, sofrimento muda filosofias de vida, fortalece relacionamentos, enfim, torna cada um de nós pessoas mais resilientes, pessoas mais preparadas para ser submetida às pressões que a vida nos traz. A Bíblia nos mostra que muitos daqueles a quem Deus mais amou, a quem Deus amou profundamente, também sofreram profundamente. Guarde em seu coração as palavras, a frase de Elizabeth Elliot, que ela diz assim: as mãos que impedem milhões de planetas de caírem no caos ficaram inertes numa cruz por nós. Será que podemos confiar nele? Obviamente sim. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e nós podemos confiar nele. Terminando minha palavra de hoje, eu quero ler com os irmãos Apocalipse 21, versículos 2 a versículo 4. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Vamos nos ater a essas esperanças, confiar no Senhor, esperar nele, e essas coisas acontecerão na nossa vida, pois Ele conhece o nosso sofrimento e Ele é capaz de transformar esse sofrimento na nossa vida em uma coisa boa. E ainda que não fizer, um dia Ele vai enxugar todas as lágrimas do nosso rosto. Antes de terminar, quero dizer aos membros da nossa amada igreja que eu colocarei no grupo da igreja um arquivo com esse estudo um pouco mais detalhado, mais aprofundado, para que você possa dedicar um pouco de tempo estudando. E aqueles que não fazem parte do grupo de WhatsApp da nossa comunidade, me procurem e eu ficarei muito feliz em disponibilizar para você. Deus nos abençoe, tenha misericórdia de nós e da nossa nação e nos traga a cura, em nome de Jesus. Amém.